Um bom dia a você, são exatamente 5 horas da manhã e 55 minutos e eu quero convidar você hoje a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu estou saindo aqui do residencial que eu moro, né? E vou caminhar até o centro aqui da minha cidade para participar da Santa Missa e quero convidar você a essa aventura maravilhosa. Vamos juntos? Fechar aqui, atravessar a rua, correr um pouquinho, que vem no moto, vem no carro. Pois é, meu amigo, você pode achar até estranho, mas nós precisamos aparecer. Eu sempre ouvi isso de forma contrária, né? As pessoas diziam assim: você não deve aparecer, não pode ficar aparecendo. Olha os cachorros latindo, né? Mas na verdade nós precisamos aparecer. Sabe por quê? Em casa, na minha família, eu tenho 2 filhos, né? Eu sou professor, o meu filho é professor, a minha filha é professora. Mas por quê? Eu falei para eles alguma vez serem professores? Não, mas eles foram vendo a mim mesmo, olhando o pai, né? E, na verdade, a imagem, aquilo que nós fazemos, soa muito mais forte do que aquilo que nós falamos. Então, se você, minha amiga, você, meu amigo, tem seu filho, sua filha, e você acredita que falando você vai resolver, eu digo a você, não é falando, é fazendo. Então, às vezes o pai, deixa eu atravessar aqui, bebe pra caramba, né? E aí ele vê o filho bebendo e fala: filho, não seja igual o pai, não beba desse jeito. O filho não vai ouvir o pai falar isso. Por quê? Porque ele está vendo o pai beber todo dia. Como é que ele não vai beber? Então, na verdade, os filhos, eles veem aquilo. Vou pegar um ângulo bom aqui, né? Na verdade, os filhos, eles veem aquilo que nós fazemos, nós pais, não aquilo que nós falamos. Então, é muito importante que a gente mostre. E a grande beleza é justamente essa. Por quê? Porque é aquele ditado, né? A palavra comove, mas o que arrasta é o exemplo. Então nós precisamos de verdade, né, nesse dia a dia, aprendermos isso. Acho interessante porque esse caminho que você vai fazer comigo hoje, está fazendo agora, eu faço ele quase sempre. E eu tenho a oportunidade de viver aquilo que os orientais falam, que o importante não é o seu objetivo, mas o importante é o caminho. Agora, como que a gente pode viver um caminho se você está dentro de um carro, de um lado para o outro, correndo? Você consegue viver um caminho dentro de um carro correndo? Agora você andando pelas ruas, você consegue viver o caminho muito mais. Bom dia. Você escuta uma pessoa vendo um celular, a outra ali na fila para fazer exame. Então você vivencia muito mais o que está acontecendo do que dentro de um carro com a atenção presa, andando para cima e para baixo. Mas essa é uma beleza que os orientais descobriram e que eles têm, deixou isso escrito, que é um povo mais antigo que nós ocidentais, né? Olha os pombos voando aí, bonito, né? Faz isso sempre. Então, mas como nós estávamos falando, é importante o caminho, a vivência do caminho, é isso que dá para nós sentido, e não nós ficarmos focados só querendo chegar no objetivo, como nós ouvimos muitas vezes, né? Não, você tem que focar, só que você chega ao objetivo vazio, sabe, incompleto, porque você não viveu, você foi condicionado a isso, condicionado através de vários mecanismos humanos, psicológicos, que acabou prendendo a pessoa. Então a pessoa chega no objetivo, lá tem o que ela quer, mas ela não tem sabor naquilo. Por quê? Porque ela não viveu o caminho. Por isso, meu amigo, minha amiga, é de suma importância que nós venhamos a viver o caminho.
Isso é muito importante. E aí entra justamente, deixa eu passar aqui o celular para outra mão, porque nós estamos ao vivo, né? Você não sabe, pelo Facebook, né? Nós precisamos muito, intensamente, da graça de Deus. Não tem como, sabe, nós vivermos sem a graça de Deus. Durante o período da história, olha que bonito as motos, tudo enfileirada. Não sei pra onde vai tanto carro, tanta polícia assim, né? E um atrás do outro, ó. Olha só, vai saber o que tá acontecendo, né? É a tensão. Olha lá, outro carro aqui. Nossa, o negócio tá feio aqui, gente. Vocês estão pegando ao vivo. Ó, pra vocês verem, ao vivo aqui, os carros correndo pra cima e pra baixo. Vou passar aqui agora, ó. Vamos ver o que tá acontecendo, olha lá, ó. O negócio tá... Olha a quantidade de carro, gente. Deve ter acontecido, olha lá. Olha, estamos ao vivo aqui, ô Glória. É isso mesmo, ó. E o bicho pegando. Vai saber o que tá acontecendo essa hora da manhã, né? 6 horas da manhã. A quantidade de carro passando aqui. É o estresse, gente, dessa profissão de policial. Não é fácil, não. Eu já conheci policiais que se mataram devido à pressão que eles recebem exercendo essa função. Não é fácil. Nós vivemos num mundo, meu amigo, minha amiga, que temos diante de nós o bem e o mal. E nós escolhemos. Aqueles que escolhem o que você escolhe tem uma consequência. Se você escolhe uma coisa ruim, a consequência será ruim. O que você planta, você colhe. Não tem como se jogar uma pedra para cima e ela não cair. Ela volta. Então o que você planta, você colhe. Então se você planta boas sementes, ontem mesmo eu conversava com um amigo, né? E dizia para ele que nós somos jardineiros. É isso mesmo. Eu e você somos jardineiros. Sabe por quê? Porque a nossa missão é plantar árvores na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos e daqueles que se aproximam de nós. Por quê? Você imagina só a pessoa caminhando, não é, por uma estrada aonde só tem sol, não tem uma sombra, não tem uma árvore. Então, com 60, 70 graus de calor, a pessoa vai sofrer muito. Agora, se ela tiver nesse caminho árvores, ela vai poder se abrigar na sombra das árvores, respirar, se fortalecer. Então, nós pais temos a missão de plantar na vida dos nossos filhos árvores. Mas nós plantamos na vida árvores antecipando-se ao ciclo da vida deles. Como assim? Através da oração. Através da oração. Eu tenho um costume assim. Tenho meu ritual de oração diário, né? Onde eu coloco algumas pessoas e coloco minha família. Então, quando o meu genro começou a namorar minha filha, eu já comecei a orar por ele. Sabe? Já comecei a orar por ele, estou dando um exemplo só, né? Assim eu faço com todos. Por quê? Porque ele vai precisar da graça de Deus. E quando ele casou com a minha filha, eu falei no altar para ele assim: ô Lucas, agora a responsabilidade da minha filha não é mais minha, é sua. Entreguei para ele. E graças a Deus são casados, né? Já há vários anos. Tem até uma netinha, né? Já tem 3 anos. Então, na verdade, meu amigo, quando nós oramos pelos nossos filhos, nós estamos como que plantando árvores no caminho futuro deles, no ciclo que ele vai começar. Sabe, isso é interessante demais, porque vai justamente deixar para eles as árvores no caminho.
para que eles possam então se abrigar. Então, a Sagrada Escritura diz que aquilo que nós plantamos colhe-se até a 4ª geração. Então a sua oração hoje pela sua família, por exemplo, a minha oração pela minha família atinge minha filha, meu filho, né? Atinge minha neta, atinge minha bisneta e atinge minha tataraneta. Mas poxa, minha tataraneta ainda não existe. Minha bisneta também não. Minha neta já existe, minha filha também. Então, ou seja, o ciclo deles ainda não começou. Um bom dia para Patrícia Prata. Patrícia Prata, amiga do princípio que eu comecei a participar da igreja, né? Patrícia, Deus abençoe você, viu, minha amiga? Mas então, nós, como estamos falando aqui, nós antecipamos ao ciclo deles. Por quê? Porque a minha neta ainda não existe, mas eu já estou orando por ela. Então eu estou plantando no caminho dela árvores, para que quando ela passar por esse caminho, deixa eu atravessar aqui, tem uns carros aqui, não vai dar agora. Quando eu passar por esses caminhos, eles passarem, já tem árvores lá. Quem plantou? Foi eu, através das minhas orações. Então veja bem, a importância que existe em você orar pela sua família. Ainda desse eu estava assistindo uma reportagem na televisão, né? Essas reportagens que esses cantores vão lá se apresentar. E interessante é que foi uma menininha cantar. Isso foi, acho que em outro país, né? Ela devia ter uns 8 anos. E todo mundo olhou, né? Que ela ia participar de um programa de adulto, maioria adulto. Aí ela pegou e quando ela começou a cantar, meu amigo, minha amiga, a plateia ficou assim de boca aberta. Os jurados então se levantaram e aplaudiam. Tamanha voz. Aí um dos jurados disse assim: a alma dela é velha. Aí eu ouvi isso e fiquei pensando e remoendo esse pensamento. A alma dela é velha. Aí eu me lembrei imediatamente de Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, parar aqui para dar uma recuperada, né? Jeremias capítulo 1 diz assim: antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Então peraí, a palavra de Deus diz que antes que no seio eu fosse formado, Deus já me conhecia. Então peraí, então eu tenho 53 anos, né? Eu não tenho 53 anos? Ué, antes que tivesse na barriga da minha mãe, eu já existia, poxa. Então eu tenho mais anos que os 53, concorda comigo? Então, é um mistério isso aí, sabe? É um mistério. As pessoas podem argumentar, falar, não, porque você estava no pensamento de Deus, por isso que não sabemos aonde estávamos antes daqui. É um mistério, mano. Mistério muito grande. Até o século IV, eu não sei se você sabe disso, a igreja, ela tinha-se a igreja católica, ela tinha-se ela caminhava junto com aqueles que defendiam a reencarnação. Aí houve lá algumas coisas, né, que é só você investigando para você saber. E aí ela acabou deixando de lado essa abertura a esse lado. Porque quando a gente vai falar de reencarnação, logo as pessoas falam assim: não, mas se você acreditar na reencarnação, você está negando que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e a purificação de Jesus, então não vale nada, porque a gente vai se purificando pelas vidas que você tem. Meu amigo, minha amiga, essas aí são filosofias humanas que estão falando de algo espiritual e eterno. Nós não temos capacidade para responder se existe ou se não existe. Sinceramente, eu digo a você, né? Existe uma proibição em Deuteronômio
que nós não nos envolvamos nessa realidade. Mas tem também no Antigo Testamento uma passagem que fala quando Saul estava meio perdido a respeito de uma guerra, ele foi até a necromante, está na Bíblia, e consultou a necromante, invocou o espírito de Samuel sobre a necromante. E quando Samuel veio dar uma dura em Saul, falou: Saul, eu estou lá no meu novo estado e você me tira de lá para falar comigo. Então, existe isso, está na Sagrada Escritura. Jesus fala a respeito de Elias, que Elias já tinha vindo a respeito de uma passagem que acontece no Novo Testamento. Jesus tinha vindo em João Batista. Ou melhor, Elias tinha vindo em João Batista. Agora eu pergunto a você, vamos tentar entender isso? Não tente. Porque são muitos mistérios. Nossa mente é muito pequenininha diante da grandeza de Deus. Nós não iremos compreender essas coisas, não temos capacidade, porque nós somos muito pequenos diante de Deus. Como é que nós vamos compreender uma coisa que é eterna, se a gente está num mundo temporário? Se a gente está aqui limitado. Então não tem como a gente compreender uma coisa assim. Então tem certas coisas, que como aconteceu com Santo Agostinho, né? Que estava na praia, caminhando, e de repente ele viu uma criança que pegava um pouco de água no mar, colocava no buraquinho, ia lá, pegava a água do mar, colocava no buraquinho. Ele perguntou para a criança: o que você quer fazer, filho? A criança falou assim para ele: eu quero colocar a água do mar nesse buraquinho. Aí o Santo Agostinho disse assim: mas é impossível, meu filho, como é que você vai colocar a água do mar nesse buraquinho? Ele falou: é mais fácil colocar a água do mar nesse buraquinho do que você entender os mistérios de Deus. Então, na verdade, é por aí mesmo. Então, quando nós falamos de Jeremias capítulo 1, antes que no seio fosse formado, já te conhecia. E quando eu ouvi essa mulher falar, essa jurada falar, que aquela criança tinha uma alma velha, eu pude entender que quando a gente vem para esse mundo, nós já viemos de um outro lugar. Nós não sabemos de onde. Nós não sabemos, não adianta você querer explicar. Está lá em Jeremias capítulo 1. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Como que Deus conhecia o Zé Luiz antes de estar aqui? Então, se ele conhecia, eu já existia. Então, se eu já existia, logo, eu não tenho 53 anos. Eu tenho mais. Mais quanto? Não sabemos. Isso é lindo, gente. Eu acho assim fantástico isso. Você chegar diante do mistério, você falar: gente, eu não consigo e não vou conseguir entender. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque motiva você. Motiva você que tem um Deus que está por detrás, cheio de amor, poderoso, infinito, e que cuida de nós. Então, você quando parte daqui, por uma outra dimensão, tenha certeza, meu amigo, tenha certeza, minha amiga, nós estamos quase chegando na igreja, ó. A igreja está lá. Esse percurso aqui, eu faço diário. Por que eu estou gravando isso? Para mostrar para você que eu preciso de Deus. Mostrar para você que me está assistindo, que eu preciso de Deus. Eu estou indo buscar a Deus, porque sem Deus é complicado. A igreja viveu vários momentos, né? Existiu uma época da igreja em que ela vivia pela razão. A época que ela matava, a igreja matava as pessoas, queimado, lembra? É só ir buscar na história, você vai ver. Inclusive o Papa João Paulo II pediu perdão, né? Pela igreja, por esses pecados, essas atrocidades, que não é a igreja, a instituição, mas o clero da época, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque estavam voltados à razão. A igreja detinha mais ou menos mais de 30% da riqueza na época e via os pobres como... Porque a igreja na época, meu amigo, o negócio é tão complicado. Deixa eu parar aqui para me acertar um negócio na bolsa aqui. É tão complicada a situação, porque a igreja defendia a segunda tese, né? O pobre que está lá embaixo e sofre, é vontade de Deus que ele seja pobre, que ele sofra. Os que estão no privilégio, é vontade de Deus que esteja no privilégio. O clero
vivendo da forma que vive, é uma vontade de Deus. De certa forma é porque Deus permitiu. Mas não que os pobres foram feitos para sofrer, ou seja, então Deus já permite gente que sofra a vida inteira. Então o negócio é mais complicado para se explicar. Muita coisa a gente não vai conseguir explicar, porque também é muito mistério rolando, né? Mas na verdade, o que nós entendemos que hoje, graças a Deus, o tempo em que nós vivemos é o tempo da fé. Porque naquele tempo lá de Joana d'Arc, aquela época lá, as pessoas não buscavam o Senhor. Eles não tinham intimidade com Deus, eles não experimentavam Jesus. Eles não eram tocados, só os santos da época. Esses sim tinham uma experiência com Deus. Agora o povão vivia mais pela razão. Era uma fé mandada, com regras, com normas, com proibições, com punições. Sabe, então essa era a realidade. Um abraço para o Wellington, nos assistindo. Deus abençoe você, Wellington, você, sua família. Então, na verdade, meu amigo, minha amiga, o tempo que nós vivemos hoje da igreja é um tempo suave, onde você pode ter a sua fé, pelo menos no nosso país. Né? Podemos ter a nossa fé, buscar o Senhor, estar com o Senhor, tocar o Senhor. Antigamente não tinha isso, eles viviam pela razão. Hoje nós vivemos pela fé. Então isso é um presente maravilhoso, é um tempo que nós vivemos que é muito agraciado por Deus, tempo que nós podemos tocar no Senhor, experimentar o Senhor. Deus não está longe, distante, Ele está perto de nós. E eu quero deixar isso registrado. Estou chegando na igreja lá, estamos chegando. Até lá nós vamos filmando, tá bom? É nossa manhã. Eu estou pensando, entregando a Deus, eu quero ver se eu faço isso em vários lugares. Um dia eu quero subir no alto de um prédio para falar de Deus para você de lá e te mostrar a diferença que é a sua visão quando você está embaixo e a sua visão quando você está em cima. Outro dia eu quero dentro do ônibus. Vou falando com todo mundo daquele bondão. Aquela muvuca do bondão. Nós estamos lá falando de Jesus, né? Eu quero ter umas experiências assim, porque eu quero me mostrar. Eu quero dizer a você, meu amigo, quero me mostrar. É isso, eu quero aparecer. Eu quero aparecer agora, sim. Sabe por que eu quero aparecer? Para falar para todos que nós precisamos viver pela fé, pela graça de Deus, experimentando a Jesus. Então eu quero aparecer em todo lugar. Onde eu puder, estou aparecendo. Estou aparecendo. Antigamente as pessoas não desciam além. Zé Luiz, você faz esse trabalho no Face porque você quer aparecer. Eu ouvia, não entendia muito. Hoje eu entendo. É isso mesmo. Eu estou fazendo trabalho no Face, no YouTube, na igreja para aparecer. Eu quero aparecer. Eu quero aparecer. Sabe por quê? Porque eu aparecendo, as pessoas vão olhar para mim e vão pensar assim, poxa vida, eu também preciso buscar Deus, pô. Eu também preciso orar. Eu preciso orar para meus filhos. Vamos ver se futuramente vão se ferrar aí e eu vou ser culpado nessa transição, porque eu sou sacerdote da minha casa, eu não oro para meu filho, pô. Eu não oro para minha filha, mas eu quero que eles andem no caminho certo. Então veja bem, que coisa bonita. Eu apareci e despertei no coração da pessoa o desejo da pessoa orar. Então eu quero aparecer. E aí, vão aparecer comigo? Apareça comigo. Quem sabe, hein? Isso não desperta em você o desejo que você faça cair por terra mesmo, essa filosofia, né, humana, que nós não devemos aparecer. Jesus, eu tive em Cafarnaum, Jerusalém, em 1995, e Cafarnaum é como se fosse assim o centro da cidade aqui, ó. Cafarnaum é como se fosse o centro da cidade, onde passava todo mundo. Sabe quem ficava em Cafarnaum, no centro da cidade, nos tempos de Jesus? Os apóstolos. Eles ficavam ali em Cafarnaum para aparecer e para falar, olha gente, Jesus vai estar hoje lá no Monte das Oliveiras pregando a palavra. Ele quer curar você, Ele quer amar você, quer que você experimente a graça. Então o povo ia tudo para lá. Então os apóstolos ficavam em Cafarnaum. Aí estamos chegando na igreja aqui, ó. Aqui, ó, gente saindo, gente entrando, outro irmão aqui, outro aqui, eles estão vindo aqui, sabe fazer o quê? Buscar Deus. Eu tenho certeza, o senhor está vindo aqui para buscar Deus, não tá? Aí, ó, que beleza, isso que é bom, porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Isso aqui, ó, é a imagem do Padre João. Vê se aqui, ó, Padre João. Esse padre aqui foi fantástico, tocava na missa quando ele era padre aqui, na paróquia. Um homem de Deus, ó. Tá vendo essa batina aqui, ó? Aqui, ó. Ele usava essa roupa o tempo inteiro, sabe? Sabe por que acho lindo isso? Porque você não mostra.
E quando o padre se expõe, começa a mostrar o desenho do corpo, ele desperta no coração das pessoas carentes desejos. Sabia disso? É, desejos, vontades. Agora, quando o padre usa uma roupa dessa, ele não desperta nada, porque não dá para ver nada. Então o Padre João tinha essa beleza, sabe? Ele sabia se colocar como sacerdote e não despertava desejo no coração de ninguém, porque ele andava realmente concentrado, assumindo a sua vocação, o seu chamado. Então veja bem como é bonito, né? Uma atitude dessa. Aqui hoje fizeram essa imagem, não é para ninguém adorar, não estou adorando ele aqui, deixar isso claro, né? É só por uma lembrança. Eu lembrei do Padre João ao olhar a imagem dele aqui. Hoje ele está lá no céu, interceda por nós. Mas, meu amigo, nós cumprimos a nossa missão. Saímos lá da minha casa, vivemos juntos conversando até aqui, né? Até aqui. Um abraço para Adriana nos assistindo, Francisco também. Então, o meu objetivo hoje foi aparecer para você. É isso mesmo. Para despertar no seu coração o desejo de você buscar ao Senhor, enquanto Ele te deixa encontrar. A Patrícia deixou um recadinho para nós aqui. Obrigado por compartilhar suas palavras e emoções, logo de manhã, começando o dia inspirada. Deus abençoe você e sua família. Que bom, Patrícia. Você também, toda a sua família. Que Deus abençoe você. E que o Espírito Santo ilumine sempre seus caminhos. E de você também, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou desde a de casa, a gente subindo, conversando, batendo aquele papo. Vamos ter outros momentos, pode ter certeza. Você vai viver no alto de um prédio, você vai viver no meio do bondão, você vai viver dentro do mercado municipal, você vai me ver aí andando pela rua, falando de Deus. Por quê? Porque nós precisamos aparecer, principalmente no tempo que nós vivemos. Hoje nós podemos tocar no Senhor, nós podemos nos encontrar com o Senhor. Antigamente nós não podíamos. Se fizéssemos isso, corríamos risco de vida. Vocês viram no começo do vídeo hoje, aqueles carros de polícia passando, aquela sirene tocando, hoje de manhã, ao vivo, nós passamos isso para todo mundo que estava assistindo a gente no Facebook. Estava com certeza acontecendo alguma tragédia em algum lugar da cidade, porque a quantidade de carro da polícia, moto e sirene, e logo de manhã acontecendo isso, foi para alguma coisa que havia acontecido. E nós estávamos no meio de tudo isso aí, mas com aquela proteção, né? Porque o Salmo, ele nos ensina, bom dia, o seguinte, né? Cai 1.000 à direita, 2.000 à esquerda e nós não somos atingidos. Mas por que nós não somos atingidos se caiu 1.000 de um lado e 10.000 do outro? Porque nós estávamos sob a proteção da graça de Deus. E nós precisamos buscar a graça de Deus para nós e para a nossa família. Deus te abençoe. Uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite para você, que o Espírito Santo te ilumine e a gente se encontra por aí num outro dia, em um outro lugar, aparecendo para falar que Jesus Cristo está vivo, o Espírito Santo age e nós podemos nos encontrar com Ele. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.